Eu escutei atentamente e antes de fazer essa fala também me debrucei ontem, estudei, buscar falar de forma técnica, buscar fazer uma exposição técnica dessa situação que foi divulgada na última sexta-feira e buscar ser preciso, assertivo na minha fala. Diante do que foi feito por muitos, eu não me assusta mais, vereador pastor Luciano Breno, quando se discutiu aqui dizendo que cálculo atuarial que foi votado era a reforma da Previdência. Isso não me assusta. Já disseram aqui que a redução da taxa de administração do IPSEM, que é cobrada no contra-cheque do servidor, não era bom para o servidor. Já disseram aqui que suplementação orçamentária era um novo empréstimo. Já falaram aqui contra eleições diretas nas escolas municipais, enquanto é um modelo referenciado por Sobral, foi aprovado na Prefeitura Municipal de João Pessoa e foi aprovado no governo do Estado. Não mencionaram aqui que esse atual governo já convocou mais de 1.000 servidores públicos nesses 2 anos e 8 meses. Mas me assusta muito, eu vou me deter à questão orçamentária, porque já ouvi muitas aberrações aqui, principalmente quando se discute matéria de orçamento, quando falam em pedalada fiscal. E disseram aqui, vereador Saulo Germano, sobre trabalho voluntário, quando a nova lei trabalhista fala de contrato por horas trabalhadas e houve toda essa flexibilização. Já quiseram tratar aqui contrato precário, vínculo precário com CLT. Já misturaram contratação de excepcional interesse público com concursado. Então já ouvi muita coisa aqui deturpada, mas ela se sobrepôs a todas as outras que eu já ouvi, todas as outras aberrações que eu já ouvi em matéria orçamentária. O que acontece, agora eu vou falar para os colegas da imprensa, de forma bem didática, eu não gosto desse tom pedagógico, mas a situação se faz necessária. O que ocorre com a assinatura desse decreto, de forma bem pedagógica, é que havia uma previsão de receita que não está sendo atendida. Existia uma previsão de arrecadação que não está sendo alcançada. Mediante a queda dessa previsão de arrecadação, existe a necessidade de ajuste das contas públicas. Ponto. Percentual verificado pela oposição em visita ao Tribunal de Contas é de 1,37, 1,75 superior ao limite de pessoal. Já disseram aqui por que não reduzir apenas isso. E eu explico. E isso acontece em todas as esferas de governo. O governo federal especula-se fazer contingenciamento na execução das obras da Alça Sudoeste e da Alça Leste na cidade de Patos. Na Alça Sudoeste, em Campina Grande, contingenciamento de obras porque elevou muito os gastos da dívida pública e contratação, e não quer cortar gasto com o pessoal, não quer reduzir a máquina pública. Eu já vi aqui, vereador Alexandre, aqueles que defendem a maior participação do Estado votarem contra investimentos do poder público na cidade. Mas essa aberração orçamentária que eles tentam defender e tentam apregoar o caos a todo instante, essa superou todas as outras. Eu não vou discutir a forma, se a coletiva deveria ser feita antes e o decreto deveria ser divulgado depois. Eu não vou discutir essa forma, eu vou tentar me deter à discussão meramente técnica. Existia uma previsão de receita, vereadora Dona Fátima, que não está sendo acompanhada. É como você tem o seu orçamento doméstico. Você recebe R$2.000, seu salário cai para R$1.500 e no mês seguinte a tendência dele é cair para R$1.200. Naturalmente você tem que diminuir sua despesa em casa, sendo bem didático. Para aqueles maldosos de plantão que tentam passar outra versão. O vereador Alexandre, de forma muito apropriada, falou aqui de atos como esses que ocorreram em outros períodos administrativos. Então não existe descobrimento do Brasil, ou do fogo, ou da roda com esse ato administrativo. O que existe é um ajuste na máquina pública, um ajuste orçamentário.
O que existe é uma adequação da despesa pública. E o prefeito, ao invés de aumentar ICMS de 18% para de 20%, 11% de reajuste, ao invés de contingenciar obras não só vinculadas aos empréstimos, porque não pode, já o empréstimo é verba carimbada, ele não pode ser destinado para pagamento de outras dívidas, como usaram esse argumento aqui para votarem contra a suplementação, porque o empréstimo ele vem com uma rúbrica carimbada. Ele vem com uma despesa destinada. No orçamento público funciona assim. Ensinando mais uma vez, eu não gostaria de agir dessa forma, mas no orçamento público funciona assim. Toda receita corresponde a uma despesa. E para isso precisa ter rúbricas orçamentárias. Lamentavelmente, a gente tem que usar esse tom para dizer o óbvio. O prefeito Bruno, como intelectual e como diplomata fidalgo que é, ele usa o termo verborragia. Eu gosto de ser mais incisivo. Nós já ouvimos aqui, vereador Alexandre, todo tipo de coisa, mas essa se superou. E eu fiquei assistindo todo o final de semana, todo o período do final de semana eu fiquei observando. A questão política você pode discutir, você pode fazer o debate político, se devia ser feito dessa forma, se deveria ser na sexta, se deveria ser na segunda, se deveria ter a coletiva antes, se deveria ter o decreto depois. Mas assinaram uma nota, me perdoe, falaciosa. Uma nota falaciosa. Não se sustenta diante de qualquer argumento orçamentário do contabilista que tem o menor conhecimento sobre orçamento público. O prefeito não pode incorrer em crime de responsabilidade fiscal. E talvez não é um ajuste da máquina pública natural. E muito difícil. E eu fui e sou um dos maiores defensores deste ajuste desde o início do mandato. Mas o prefeito, de forma benevolente, graciosa, sempre buscou e pensou no interesse público. Eu defendo esse ajuste há muito tempo. Quem acompanha as minhas entrevistas, maior crítico da diminuição da máquina pública, aqui está. Quem acompanhou entrevistas minhas na TV, em rádios, sabe que eu defendia essa exoneração há muito tempo, até para buscar mais eficiência administrativa. Mas essa discussão técnica que eu ouvi e que vi na imprensa é algo lamentável. Lamentável sob todos os aspectos. Já ouvi aqui de forma assertiva, o cargo é de livre nomeação e livre exoneração. Ponto. Você não pode e não deve comprometer o funcionamento da máquina pública por causa de custo com o pessoal. E o prefeito prefere manter os postos de saúde sendo reformados, as praças sendo construídas e diminuir a máquina pública. O governo do estado preferiu aumentar a ICMS. O governo federal está contingenciando a execução de obras. O prefeito preferiu diminuir o tamanho da máquina. Porque ele não pode assegurar a receita do mês seguinte, se existe uma tendência de queda. Nós já tivemos aqui, essa mesma regra vale para investimento bancário e para investimento financeiro. Cuidado com quem assegura retorno financeiro de aplicação. Uma regra básica de investimento, vereador pastor Luciano Breno, é que quando você aplica um recurso, ninguém pode garantir rentabilidade. Nem garantia de rentabilidade passada representa garantia de rentabilidade futura. E essa mesma regra, ela vale para o orçamento público. Não é porque entrou X no mês anterior que vai se entrar X no mês posterior. Por isso que o orçamento é uma previsão. E essa previsão vem declinando. É constrangedor ter que falar essas coisas aqui, ter que fazer essa fala nesse tom, mas eu não posso me constranger mais, porque, como eu disse, já disseram aqui que votação de cálculo atuarial era reforma da Previdência. Já disseram aqui que redução da taxa de administração, ficamos numa discussão aqui até 4 horas da tarde. Era ruim, para concluir, senhora presidente, era ruim para o servidor público. Já disseram aqui que suplementação orçamentária era um novo
empréstimo. Então, diante de tantas aberrações, diante de tantas falácias, eu fui instigado a usar esse tom pedagógico que é chato. É um tom chato, é um tom desagradável, mas às vezes é preciso agir dessa forma, para que parem de desinformar a população. Parem de desinformar a população. Esse é o meu pedido. Deus abençoe.